Terça-feira, lição 5. Não despreze o dom de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14, que diz: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Continuemos, meus irmãos, nossa reflexão semanal, nossa leitura diária. Hoje, terça-feira, domingo estaremos estudando acerca dos dons de elocução. E para hoje, pastor Linaldo Renovato nos traz esse título: Não despreze o dom de Deus, baseado aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14. Então, se os irmãos forem analisar o contexto deste texto, os irmãos vão perceber que Paulo está dando instruções preciosas para Timóteo acerca de como ele deveria agir no ministério. Segundo os estudiosos, segundo a palavra de Deus, Timóteo pastoreava a igreja em Éfeso. E ali estava tendo alguns levantes contra aquele jovem obreiro. Havia levantes, distorções doutrinárias, e muitos até mesmo olhavam para Timóteo e o desprezavam por ser ainda jovem. Porque quando nós falamos acerca de liderança de igreja, nós falamos de pessoas mais maduras na idade. O próprio termo ancião representa um governante maduro, um governante mais experiente. Depois de a palavra presbítero, é o mesmo significado da palavra ancião. Então logo se entende que é uma pessoa madura, uma pessoa já mais avançada em idade. Por isso que Paulo vai dizer lá, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3 também, falando acerca ali das especificações do obreiro que almeja o bispado, que almeja ser um obreiro da casa de Deus, que ele não deve ser neófito, ou seja, não deve ser novo na fé, um recém-plantado, um recém-chegado, mas deve ser uma pessoa madura. E o jovem Timóteo não era jovem, como diz, 18, 20 anos. Alguns estudiosos chegam a dizer que ele poderia ter cerca até mesmo de 40 anos. Para aquele período, para aquela época, era um jovem. E pelo fato de também Timóteo ser solteiro. Timóteo não era casado. Então havia muitos talvez não dando o devido valor a Timóteo. E isso, por certo, estava lhe abatendo. Isso, por certo, estava lhe causando um certo complexo de inferioridade. Então Paulo ele vai trazendo algumas instruções, por exemplo, no versículo de número 12, do capítulo 4. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então Paulo está dizendo, olha, como que você vai pôr o respeito? Não é você debatendo, não é você discutindo, mas é você sendo. É você dando o exemplo. É você andando de forma prudente no meio da igreja, no meio para com as pessoas. E elas vão, de fato, reconhecer que apesar de você ser novo na idade, você é maduro na fé. Você não é qualquer um. Apesar de ser novo, você é uma pessoa preparada. Você é uma pessoa capacitada por Deus para estar à frente desta igreja, Timóteo. Por isso que ele vai dizer no versículo 13: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Mas no versículo 14 entra então a exortação de Paulo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado, olha aí, o qual te foi dado por profecia
com a imposição das mãos do presbitério. Isso dá a entender que quando Timóteo foi separado para o ministério pastoral, e quando o colegiado, a liderança, o presbitério da igreja chegou ali para poder separar ou reconhecer a consagração de Deus na vida de Timóteo, Paulo estava presente. E quando esse impor as mãos, delegando autoridade, ali parece que houve um mover espiritual. E talvez o próprio Paulo ou outro foi usado em profecia, confirmando a chamada de Timóteo. Então esse dom aqui não necessariamente seja vamos dizer assim, um dom espiritual no sentido de falar em língua, de profetizar, de curar, mas especificamente aqui, quando ele diz, não desprezes o dom que há em ti, ele está dizendo, olha, não despreze essa capacitação que Deus te deu. Não despreze esse dom, possivelmente também, esse dom ministerial, de pastor, de você liderar, de você estar à frente, de você ensinar a palavra de Deus. Não despreze. Isso nos traz, meus irmãos, uma reflexão para as nossas vidas. Nós, de maneira alguma, podemos desprezar o que Deus nos dá. As bênçãos de Deus devem ser recebidas com total alegria. Em forma de gratidão, nós devemos reconhecer a Deus, que é Ele quem nos deu, e usar isso que Deus nos deu para o benefício das pessoas, para o bem das pessoas. Então nós devemos nos despertar. Qual é o dom que Deus te deu? O que Deus te capacitou para fazer? Pode ter certeza. Você tem alguma habilidade espiritual que não é meramente sua. Quando Deus te converteu e você veio a Cristo, ao passar do tempo, Deus te capacitou, Deus te despertou em alguma área. Você tem facilidade em pregar, evangelizar, você gosta de louvar ao Senhor, tem uma voz boa para louvar, você prega a palavra através do louvor, você tem ali um ministério da intercessão, da oração, você tem ali a desenvoltura dada por Deus, a graça dada por Deus para liderar um departamento. Então você não pode desprezar isso. Você deve se esforçar. Você deve buscar de Deus revestimento, ainda mais capacitação, para que você possa desenvolver este dom para a glória de Deus e para abençoar as pessoas. Sabendo de que Deus um dia te pedirá conta. Sabendo que um dia nós prestaremos conta dos nossos talentos a Deus. Todos nós havemos de passar pelo tribunal de Cristo, onde nós receberemos o galardão, as recompensas pelo nosso trabalho no meio do reino de Deus. Então, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, não despreze o dom de Deus. Não se ache pequeno, não se ache inferior, não deixe que o inimigo possa trazer esse complexo de inferioridade. Porque, meus irmãos, Deus, assim como Ele escolhe, Ele também capacita. E Deus capacita, meus irmãos, e usa os seus servos para a glória do seu nome e para o bem da edificação da igreja e para o crescimento do reino de Deus na terra. Que Deus em Cristo te abençoe, desperte o dom que há em ti.